Olá, gestores e conselheiros de saúde. Vamos dar continuação ao item que é o nono da execução orçamentária e financeira dentro do DigiSUS. Para esse item, os dados que são apresentados aqui, em grande parte, são extraídos do CIOPS, tá? Existem ainda outras orientações, né, em relação de como esses dados são extraídos, algumas informações complementares, aparece bem aqui na aba superior, na parte de orientações, né, ele explica ele explica como são essa extração dos dados advindos do CIOPS, como é que ela acontece esse processo, tá? Então, a gente tem aqui, né, ele fala sobre a execução orçamentária e financeira, fala da origem dos dados, como é que do momento em que os dados são disponibilizados do CIOPS, como é que o DigiSUS, ele puxa, a partir de que momento ele puxa esses dados para estarem disponíveis justamente nesse item 9, ok? Aí, aqui, nessa parte da execução financeira e orçamentária, nesse primeiro item, a gente tem aqui, ó, execução da programação por fonte de recursos, subfunção e categoria econômica, né? Ele vai dar aqui, ó, os dados da execução, né? Dentro do CIOPS, ó, bem aqui embaixo. E ele vai falar aqui, ó, despesas totais em saúde por fonte e subfunção. Então, aqui ele vai classificar dentro da subfunção das despesas orçamentárias, principalmente aquelas ligadas à saúde, que é o 301 a 306, né? Ele vai dizer quanto foi executado por cada um efetivamente, tá? Dentro de que tipo, de acordo com a fonte de recurso, ok? Então, eu tenho a execução orçamentária, por exemplo, atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático, que é assistência farmacêutica, vigilância, as áreas da vigilância, por cada uma. Então, ele vai dizer quanto foi executado por cada um, né, de acordo com as fontes dos recursos. Então, a gente tem transferências de recurso federal para o município, transferência de recurso estadual para o município, recurso próprio do município, convênios, emendas. Então, ele vai dizer como foi essa execução de acordo com as fontes de recurso, tá? O que a gente vai se atentar são os valores gastos. Por exemplo, a gente vai comparar esse quadro aqui com o quadro da paz. No item 7, vamos voltar aqui, ó, só um pouquinho, né? Para mostrar isso aqui que é bem interessante. No item 7, a gente tem aqui, a gente tem a programação das despesas orçamentárias em saúde, de acordo com a subfunção, e aqui, ó, na direita, né, nessa parte aqui, ó, do totais, a gente tem, ó, atenção básica, está previsto eu gastar aqui, 86 milhões, por exemplo. Estou enxergando muito bem, gente, é 88. 88 milhões aqui da conta corrente para o ano tal, por exemplo. Então, a gente vai fazer uma comparação entre o que eu tinha previsto, né? Aqui tem as várias fontes de recursos para o que foi efetivamente executado, tá? Então, eu comparo essa tabela aqui da previsão da paz com essa tabela aqui, ó, do item 9.1, tá? Do 9.1, que é essa aqui, da execução orçamentária. Essa aqui é aquela conforme o gestor executou dentro do sistema CIOPS, tá? Aquela tabela da previsão orçamentária é aquela que o gestor informou dentro do sistema de GSUS. Então são sistemas diferentes também. Então, da paz, previsão orçamentária para o ano é aquela que o gestor informou dentro do sistema de GSUS, cada um desses campos aqui. Essa aqui não é o gestor que informa. Essa aqui é do item 9.1, é aquela que é extraída do CIOPS, tá?
Então, a gente vai fazer, então faz uma comparação, por exemplo, na atenção básica estava previsto 88 milhões, mas aqui eu gastei no ano, por exemplo, né, 135 milhões. Então, quanto a mais eu gastei desse recurso, por exemplo, né? Ou quanto a menos eu deixei de gastar dentro daquela previsão? Aqui são comparações, né? O ideal é a gente fazer uma coluna à direita comparando os percentuais, né? E para cada um deles, levando em consideração todo o total gasto, então, por exemplo, aqui foram quase 500 milhões. Dentro do todo total gasto, qual foi o de maior percentual ou de menor percentual, tá? É uma das formas que a gente faz análise, né, dentro da parte financeira da saúde. Então, aqui a gente tem, aqui, ó, como eu falei, ó, eu fui para trás, mas terminei falando isso aqui, ó. Aqui a gente tem o item 7, então ele vai comparar, ó, corrente capital, de quanto foi cada uma, né, de acordo com as informações disponibilizadas pelo gestor. Então, a gente compara essa tabela com a tabela do item 7, ok? Aí a gente tem o item 9.2. O 9.2 ele vai apresentar os principais indicadores financeiros. Tem vários indicadores financeiros que são interessantes a gente estar olhando aqui. Mas o principal deles é aquele que fala do limite mínimo em ações e serviços públicos de saúde, conforme colocado na Constituição, na parte da ADCT, né? Que são os 15% aplicados pelo município, né? São 12 para o estado e 15 para o município, tá? Então, aqui eu vou observar, por exemplo, o município, aqui no último item, aqui, ó, é 3.2, né? Porque tá tão pequeno. Participação da receita própria aplicada em saúde, conforme Lei Complementar 141 de 2012. Aqui, ó, 18%, mais de 18%. Então, o limite, então, significa que o município, ele respeitou o mínimo da aplicação em saúde, que são aqueles 15%. Além dessa informação, tem outras informações interessantes que a gente pode colocar aqui. Por exemplo, tem essa informação de participação da despesa com pessoal, com pessoas, no total da saúde. Né? Então, por exemplo, a gente vê que do total dos recursos financeiros, mais de 70% é gasto para pagamento de folha. A gente tem aqui participação da despesa com medicamentos. Ó, não dá nem 2% do recurso que eu tenho disponível, né? Das despesas, né? Dos recursos disponíveis, ó, não dá nem 2% aquilo que eu gastei, na verdade, aquilo que eu gastei em medicamentos, né? Participação de despesa com serviços de terceiros, com investimentos de despesa, com investimentos. Investimentos são aqueles gastos ligados à estrutura, equipamentos, né? Despesa com instituições privadas sem fins lucrativos, tá? E também tem também um item aqui que é aqui, ó, despesa total com saúde em reais por habitante, sobre responsabilidade do município por habitante. O que quer dizer? Aí você vê aqui, ó, 1.117. Então, quanto é que o município está gastando por pessoa na área da saúde? Então, ele está gastando aqui, né, 1.017, mais de R$ 1.000. Aqui a gente vai comparar, por exemplo, né, essa despesa aqui, a gente compara com os anos anteriores. O interessante é você pegar esses indicadores aqui, desse item 9.2, e fazer uma comparação com os anos anteriores para ver o progresso delas. Eu estou gastando mais em quê? Ou estou diminuindo o gasto em quê? Né? Dentro do conjunto de gastos. Por exemplo, o meu gasto de saúde por pessoa, por habitantes naquele município, ele tem aumentado ou ele tem diminuído? Né? Se ele diminuiu, tentar investigar por que ele diminuiu. Se aumentou, por que ele aumentou? Né? As despesas com o pessoal, com medicamentos, vem aumentando ou vem diminuindo? Tá? Que outros tipos de gastos, vamos dizer assim, né? Estão poucos? E que tipo de gastos estão em excesso?
tá? Então, a gente compara essas tabelas com a outra. Aqui também fala algumas participações da transferência governamentais, né? Também a participação, por exemplo, percentual das transferências de saúde para o total de transferidos para o município. Então, quantos recursos, eu vou falar em resumido assim, quantos recursos federais de transferência fundo a fundo participam nas despesas de saúde? Por exemplo, da transferência fundo a fundo federal, dos gastos que eu tenho de saúde, qual é o percentual que oriundo dessas transferências? Qual é o percentual de gastos que eu tenho em saúde oriundos das transferências estaduais? Qual o percentual de gastos que eu tenho oriundos de receita própria? Tá. Então a gente vê, por exemplo, participação da receita própria, ó, aquele percentual é de mais de 18%, tá? Então, aqui essa tabela é uma das mais interessantes para se analisar, né, os gastos em saúde, métricas, né, ao longo dos anos, tá? Aqui no item 9.3, que é o REL, ele vai resumir vários tipos de informações financeiras, que são todas essas aqui, né? Então, ele vai falar de receitas resultantes de impostos, transferências, despesas em ações e serviços por subfunção, apuração do cumprimento limite mínimo de aplicação, controle do valor. Ele vai detalhar todos esses aqui, tá? Tem parte de despesas, tem parte envolvendo receitas, enfim, ele vai dar tipo um balanço contábil, tá? De receitas e despesas dentro da área da saúde, e também aquelas que são destinadas à saúde, resultantes dos impostos e das transferências, tá bom? Então, ele dá todo um balanço desses recursos, dessas informações financeiras, né? Tá bom? Aqui eu já recomendo que seja um especialista da área contábil, tá? Porque as informações são extraídas do CIOPS, mas são muito detalhadas, ok? Aqui no item 9.4 é o item que o gestor ele vai preencher o valor que foi executado, tá? Dentro de cada bloco de financiamento e cada componente de financiamento, ele vai informar esse valor executado dentro do RDQA e dentro da RAG, de um modo geral, tá? Então, olha só, ele vai ter piso de atenção primária em saúde. Teve um vídeo que eu fiz que é a respeito dos instrumentos de gestão, que naquela parte de acesso público, a gente fala que tem uma extração orçamentária que a gente vê numa tabela de Excel, bem resumido, quanto que o município recebeu do Fundo Nacional de Saúde e quanto ele executou aqui, quanto ele declarou de execução na prestação de contas do RAG, tá? Uma comparação dela, bem sucinta, tem lá disponível para acesso público. E aqui a gente tem, aqui são as informações declaradas pelo gestor, tá? Não é informação do CIOPS, tá? Aqui nessa parte, o valor transferido, aí sim, é do Fundo Nacional de Saúde, nessa tabela aqui, ó, tá? Nessa tabela esquerda aqui da linha vermelha, então é o valor que eu recebi do fundo, todo o total que eu recebi do fundo ao longo daquele ano ou até aquele momento. Valor executado, isso aqui é o gestor que diz quanto que ele gastou em cada um desses blocos, cada um desses componentes, né? Componentes de financiamento de cada bloco, tá? Lembrando que o valor executado que ele pergunta aqui não é o valor pago efetivamente, mas sim um valor empenhado, tá? Esse valor executado aí, ele vai dizer quanto ele empenhou dentro desses recursos aí, naquele ano, tá bom? Preenchimento pelo perfil do gestor técnico, né? Então, o gestor vai preencher esse item. É o único item que o gestor ele vai preencher. O resto é tudo extraído do CIOPS automaticamente e disponibilizado dentro dos registros, tá? Aí os demais itens, que são eles estão relacionados aos recursos do Covid, tá? Então, aqui eles falam dos recursos do Covid, do repasse da União,
Aqui é do Covid, recursos próprios. Aqui vai informar, né, quanto foi que teve de recursos próprios voltado para o Covid. E a gente tem os repasses estaduais recebidos pelo município, né? Quanto que ele recebeu e quanto ele gastou, tá? Bom, no item 10, a gente vai falar sobre as auditorias. É um item rápido, resumido, que a gente vai falar sobre as auditorias. As auditorias, as informações sobre auditorias, elas têm provenientes de duas fontes, tá? A primeira fonte, ela é aquela que o gestor informa dentro do sistema de GSUS, tá certo? Quais foram as auditorias realizadas. Então, por exemplo, aqui, né, tem auditoria que foi realizada, ó, a Censa, né, realizou, enfim, né, teve auditoria na Censa, e ela foi, por exemplo, uma auditoria executada pela CGU, ou pelo Tribunal de Contas, ou pela Controladoria Geral, tá? Então, ela vai informar, o gestor vai informar aqui manualmente, dentro do DigiSUS, as auditorias realizadas. E tem aquelas outras que são dados extraídos do sistema Sisal de SUS. Então, essas aqui, ó, por exemplo, essas aqui que estão aparecendo, é do sistema Sisal de SUS, tá? Extraída do Sistema Nacional de Auditoria do SUS. E aparecem aqui automaticamente no sistema, no DigiSUS. Então nesse primeiro campo eu tenho do sistema Cisaud, e nesse segundo campo eu tenho do sistema outras auditorias, tá? Aqui o gestor informa manualmente essa auditoria. Então, ele passou todas as informações da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, né, de Roraima, como exemplo. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Nós iremos prosseguir para o item 11. Se vocês tiverem alguma dúvida, encaminhe e-mail para o CIMP Roraima, ou se não, deixa aqui nos comentários, tá certo? Até a próxima.